Boa noite. Bem, pessoal, na aula passada eu mostrei um exemplo de aplicação da fórmula correspondente à aplicação do método de Newton na resolução de equações, né? O método de Newton é um método iterativo, né? A fórmula é usada de modo repetitivo com o objetivo de, a partir de uma aproximação inicial, né, uma semente que a gente define a partir da localização do intervalo que contém a raiz. Então, essa semente é escolhida como um ponto pertencente ao intervalo que contém a raiz. Então, a gente aplica aquela fórmula iterativa uma certa quantidade de vezes, né? E o objetivo é gerar, né, aproximações sucessivas, valores sucessivos de x, né? Então, o primeiro valor é chamado de x1, que é a aproximação inicial, aí calculo x2, calculo x3, calculo x4, e tantas quantas forem as vezes que a gente aplica a fórmula, e esse conjunto de números, né, é uma sequência que converge para a raiz que a gente está querendo calcular, né? E esta convergência ela tem uma propriedade que é característica do método de Newton, que é a chamada convergência quadrática. Significa que após um certo número de iterações, a sequência gera valores que estão suficientemente próximos da raiz, né? E quando isso acontece, o número de dígitos corretos vai dobrando a cada iteração, a cada repetição que a gente faz no uso da fórmula. Então, o método, esse método chama-se método iterativo, né? Uma característica é iterativo, é da palavra iteration, né? Que veio do latim, que é uma palavra que veio do latim, que significa repetir, né? E, bom, existem diversas análises, né, teóricas, com análises práticas, comparativas, com outras fórmulas, com outros métodos, e as características do método de Newton, né, de ser um método que converge com ordem quadrática, e o fato de ser uma fórmula que é bastante prática, né? O método de Newton é bastante competitivo, né, entre os métodos iterativos para resolução de equações, né, e em muitos casos acaba sendo o método que produz, né, as soluções de modo mais rápido que outras formas conhecidas de resolução de equações, como meta-bissecção ou mesmo o método da iteração linear, que eu vou descrever depois, né. Então, antes de eu mostrar aqui o método de iteração linear, eu vou mostrar um outro exemplo de resolução de uma equação pelo método de Newton-Raphson, né, para mostrar de novo, né, a utilização da planilha aqui do Excel. Tá? Eu até disponibilizei ali no Moodle, pessoal, além do vídeo, né, que está publicado ali o link, né, do vídeo para vocês assistirem às aulas, não só a aula anterior, mas as aulas anteriores. Eu também publiquei aquela planilha, né, em que eu utilizei para gerar as aproximações sucessivas daquela função de terceiro grau que nós calculamos todas as raízes ali na outra aula. Então, vocês podem, se quiser usar o Excel, eu acho bem tranquilo. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Nenhuma, senhor. Tá tudo bem então? Ok. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo. Eu vou resolver uma equação que envolve uma função transcendente, uma função do tipo exponencial. E
Então eu vou compartilhar aqui os arquivos. Então o objetivo é resolver esta equação aqui, ó. Bom, então a ideia é a seguinte, né, pessoal? Como a gente está trabalhando nesse modo remoto em que a gente está utilizando, né, de modo massivo o computador, não só para se comunicar, mas eu tenho utilizado, né, o site da Wolfram para fazer gráficos de funções, né, e tenho também, como eu mostrei na aula anterior, utilizado a planilha do Excel ali para resolver as equações. Então nós vamos trabalhar, né, usando esses recursos, tá? Eu não vejo necessidade de vocês usarem uma calculadora, né? Porque esse modo de trabalho aqui, ele é um modo perfeitamente adaptado ao uso dos recursos que o computador nos oferece, tá? Então, eu não sei, né? Eu até pergunto para vocês, vocês todos têm o acesso à planilha do Excel, aí, ou tem alguém que não consegue o acesso, não tem acesso à planilha do Excel? Eu tenho. Ah. Acho que todo aluno recebe uma autorização, um Office. Sim, pela universidade, PUC, né? Acho. Isso, o Office 365 dele, né? Uhum. Ótimo. Tá, então assim, nós podemos utilizar o Excel, na verdade o Excel é uma calculadora, né? Só que ele funciona também de uma forma mais amigável até, né? Porque permite a gente usar aqueles recursos ali de repetir as operações, né? E isso é a essência do método iterativo, né, pessoal? O que é mais importante, né, na aplicação do método de Newton? É a etapa de localização da raiz, certo? E saber calcular a derivada, né, para a gente escrever a fórmula iterativa corretamente, né? Lembrando, né, como é que é a fórmula iterativa? Ó, a fórmula iterativa, né, ela se baseia nessa propriedade aqui, que a gente tenha uma função que tenha uma única raiz num certo intervalo AB, né, e que a derivada seja diferente de zero. Então a gente aplica esta fórmula em que o xk mais 1 é igual ao xk menos a f de xk dividido pela derivada calculada no ponto xk. E a gente vai substituindo k por 1, por 2, etc. Né? Então, a partir de uma escolha, de uma definição da aproximação inicial, que a gente vai chamar de x1, né? Porque essa tu não tem como aplicar a fórmula, tu tem que dizer, né? Definir, o x1 é tanto. Né? E como é que tu vai fazer isso? Bom, primeiro tu vai fazer a definição, a localização da raiz, né, fazendo o gráfico da expressão que define a função, e pelos pontos de intersecção da curva com o eixo horizontal, tu vai definir, bom, aqui tem uma raiz, né, tem um ponto aqui entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, enfim, em algum intervalo vai aparecer lá um ponto de intersecção, né, da curva com o eixo x. Pode ser que a função tenha 2, 3, aí tu vai calcular, né, vai separar em intervalos e vai calcular cada uma delas separadamente. Né? Então, por exemplo, vamos considerar aqui o seguinte exercício. Tá? Eu quero então resolver essa equação, calcular a raiz dessa função aqui. Né? X menos n menos x ao quadrado. Quer ver? Ó? Então, primeira não, mas uma possibilidade, né, de recurso, que é o site da Wolfram que eu estou usando. A gente escreve lá Wolfram Alpha, aparece o site, é wolframalpha.com. Então a gente vai fazer o gráfico daquela função. Ó, para que vocês vejam ali, ó, essa função aqui, ó, x menos n menos x ao quadrado. Ok? Então, esta função, para eu obter o gráfico, para escrever na anotação do site da Wolfram, eu tenho que escrever assim, ó, plot é o comando para fazer gráfico, abre parênteses.
x menos esp de menos x chapeuzinho 2. Aí fechou ali, fecha. Veja que quando vocês fecharem o segundo parênteses, ele vai reconhecer, ó. Então ele coloca uma cor ali para identificar que esse parênteses aqui corresponde àquele primeiro lá que fechou e esse aqui corresponde ao outro. Quer ver, ó. Então ele usa, né, o sistema de cores ali, então agora está fechado corretamente o parênteses, né? Ele pode deixar um espacinho, né? Aí vai definir o intervalo de variação do x. Né? Então, nesta definição de intervalo, né, a minha sugestão é vocês irem testando, botar de menos 2 a 2, de menos 3 a 3, né? E aí vocês vão ter uma ideia do comportamento da função, né, para ver se naquele retrato ali, naquela janela de inspeção que vocês fizeram, já estão todas as raízes ou eventualmente tem alguma, né, mais distante. Então, vou botar aqui de menos 2 a 2, tá? Opa, bota lá, menos 2, ponto 2. Então, eu peço que vocês repitam aí no dispositivo de vocês. Vai aparecer esse gráfico aqui, ó. Então, o que está mostrando, né, pessoal? Para a gente conseguir fazer, né, a identificação se realmente ele interpretou da forma que a gente quer, né? Ó, é x menos exponencial de menos x ao quadrado. Esse ESP aqui, ó, é como ele escreve essa função aqui, ó. Tá? Então tá certinho ali, ó. X menos ESP de menos x ao quadrado. E aqui o intervalo, ó, x vai de menos 2 até 2, né? Menos 2 to 2. Então vai aparecer esse gráfico que corresponde à curva, né? Que é a imagem da função quando x varia no intervalo de menos 2 a 2. Então, digamos, a pessoa fica desconfiada, pode ser que tenha alguma raiz mais lá afastada, né? Então bota ali um intervalo de menos 3 a 3. Pede para refazer o gráfico. Então vocês vejam que ele modifica um pouquinho o formato da curva, né? Mas não aparenta, além dessa raiz aqui, está entre 0 e 1, ó, não aparenta que haja uma outra raiz mais para frente, nem aqui do lado negativo, né? Aparentemente, ela vem aqui, ó, dá essa voltinha, passa aqui pela raiz, que é entre 0 e 1, e depois vai embora. Aparentemente é isso que acontece, tá? E por que está acontecendo isso, né, pessoal? Porque, deixa eu pegar aqui a minha template aqui. Acontecendo isso porque a função vou botar aqui na notação de equação que fica mais bonito. X menos muito bem. Então, observem, ó. Se eu considerar essa função aqui, a gente deve sempre analisar qual vai ser o comportamento da derivada. Então, vamos calcular aqui a derivada. A derivada vai ficar a derivada de x, que é 1, menos e na menos x ao quadrado, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente é menos 2x. Né? Então, usando aqui a regra da cadeia, né, eu chego nesta expressão para definir a derivada. Mas vejam que isso aqui é uma multiplicação, né? Então eu posso escrever a derivada de um modo um pouquinho mais simples,
vai ficar 1 mais 2x vezes a função exponencial que é e na menos o x ao quadrado. Então, esta é a fórmula que define a derivada da função. Tá? Então, vocês vejam que essa expressão aqui, ó, ela no caso dos positivos, por exemplo, vai ser sempre positivo, né, o valor da derivada, porque a exponencial é sempre positivo, se o x for positivo, esse produto vai ser positivo, soma com 1 vai ser positivo. Ou seja, é essa parte do gráfico aqui, ó, né, que essa função é sempre crescente. Ela tem essa leve inflexão aqui, ó, tá? Mas ela não chega a ser uma função decrescente aqui nesse intervalo, né? Você veja que ela é sempre crescente, ela dá uma diminuída aqui na intensidade de crescimento, mas ela volta a crescer, tá? Então, isto significa que esta aqui, né, é a única raiz dessa função no intervalo entre o x igual a 0 e x igual a 1, no intervalo 0, 1, né? Certo? Então, essa função possui uma única raiz entre 0 e 1. Vou copiar aqui o gráfico lá para o nosso texto. Pelo gráfico, aqui, a função possui somente uma raiz no intervalo 0,1. Tá? Então, realmente, né, não tem outro intervalo que contém a raiz a não ser o intervalo 0,1. Tá? Então, veja, por simplicidade, né, a gente pode escolher uma aproximação inicial da raiz como sendo, digamos, o ponto médio do intervalo, né? Por exemplo, x1 vai ser igual a 0,5. E dá para ver ali, ó, que a raiz aí, né, é um pouquinho maior do que o 0,5, né, pela escala do gráfico, que aqui dá para ver que tem tracinhos que subdividem o intervalo de 0,2 a 0,2, né? Então a raiz é um pouquinho maior que 0,6. Então eu vou chutar ali 0,5, tá? E vou utilizar então a fórmula, né, que define as aproximações sucessivas. Ó. Então, opa. O xk mais 1, que é a fórmula iterativa. Vou escrever aqui. Vai ser o xk menos, então a divisão da função que é, ó, essa expressão aqui, x menos a exponencial, então vai ficar xk menos a exponencial, opa, e menos o xk elevado ao quadrado, né? E no denominador é a derivada, ó. A derivada é essa expressão aqui, 1 mais 2x, 1 mais 2 vezes o xk, vezes a exponencial, calculada em menos o xk ao quadrado. Tá? Bom, então essa é a forma iterativa. Né? Só que, como eu falei para vocês, isso aqui é uma fórmula que vai... o objetivo é utilizar essa fórmula uma certa quantidade de vezes. Vamos combinar isso, né? Quando não for mencionado o contrário, né, vamos fazer o uso da fórmula 3 vezes, tá? Vamos usar como padrão aqui. Né? Então, o que a gente vai fazer? Né? Nós vamos pegar e vamos gerar as aproximações sucessivas desta
raiz usando aqui a nossa planilha do Excel. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar ali. Então, se vocês estiverem aí com o Excel aberto, eu peço que vocês tentem executar aqui e repetir, né, os passos que eu vou apresentar aqui. Vou tentar colocar aqui assim, ó. Bom, depois eu organizo aqui. Então vai ficar o K, o XK, F de XK, derivada no XK e aquela divisão F de XK dividido pela derivada no XK, tá? Isso que nós vimos na outra aula, né? Depois a gente ajeita aqui, dá para centralizar, fica mais bonito, né? Muito bem. Então aqui a gente vai botar o índice. A primeira aproximação é o 0,5. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar tudo centralizado aqui. Centralizado. E nós vamos fazer assim, ó. Essas células que contêm todas as fórmulas, né, nós vamos formatar, aqui ó, a gente vai aqui em formatar células, a gente vai selecionar como número, né, e vamos botar aqui, ó, vamos convencionar 12 casas decimais. Tá? Tá, é suficiente. Os exercícios que a gente vai fazer aqui é mais do que suficiente. Tá? Opa. Então, f de xk, ó, tá aqui a função, né? A função é o denominador, né? É x menos a exponencial. Então a gente vai botar aqui, ó, deixa a célula que contém o valor da função marcada ali, né? A gente vai lá na barra de fórmulas, ó, e coloca o cursor lá, e vai ficar ali piscando ali na barra de fórmulas. A gente pressiona no sinal de igual, tá? Então vamos lá, é igual a quê? A x, a gente vai lá na célula que contém o valor do x1, aperta ali, vai aparecer, no meu caso, E5, né? Menos, aí tu vai escrever ESP, ele vai te apresentar ali a opção do ESP, tá? Se tu clicar duas vezes bem rapidinho, ele vai substituir por ESP maiúsculo, de menos, porque o menos está fora do quadrado, a célula que contém a aproximação ao quadrado, fechou parênteses. Tá? Então é x menos ESP de menos x ao quadrado. Aí dá Enter ali. Ó. Esse é o resultado. Ok, pessoal? Conseguiram aí? Tentem fazer aí no computador de vocês. Depois, a derivada. Ó, vamos lá. Opa. A derivada é esta célula aqui, né? Então a gente vai pressionar, vamos colocar o cursor lá na barra de fórmulas, vamos pressionar o símbolo do igual, né? Então é 1 mais 2 vezes o x, né? Que é o E5, vezes ESP, que daí vai apresentar ali, tu clica duas vezes bem rapidinho com o botão esquerdo, ele substitui pelo ESP maiúsculo, menos a célula que contém o x, tu vai elevar ao quadrado de novo, vai fechar o parênteses e vai pressionar Enter. Vai dar 2,28. E finalmente essa coluna aqui, que no caso da minha planilha é a coluna H5, né? Ela é obtida pela divisão, ó, é igual, lá na barra de fórmulas, né? É a divisão da célula
que representa a função pelo valor da célula que representa a derivada. Então é só clicar ali, F5 sobre G5. Né? Ó, vejam que lá aparece lá na barra de fórmulas a célula F5 dividida por G5. Quando eu pressiono Enter, dá o resultado ali. Né? Ok? Muito bem. Aí nós vamos lá para a célula que corresponde ao cálculo do x2. Ó. Observa, ó. Quando a gente substitui, vamos olhar aqui na fórmula iterativa, né? Ó. Então nós sabemos que o x1, ó, x1 é 0,5, tá? Então o x2, resultado, quando tu substitui, né, o k por 1 nesta fórmula, ela vai produzir um resultado, que é do lado esquerdo, ó, é x1 mais 1, e do lado direito é tudo x1. Né? Significa que eu estou calculando aqui nesta fórmula aquelas quantidades que eu calculei ali no Excel. Né? Vou ajeitar aqui. Certo? Então vejam que quando eu analiso aqui o lado esquerdo dessa equação, que define essa igualdade aqui, ó, do lado esquerdo aparece o x2. Né? Então o x2 será a nova aproximação da raiz. Tá? E isso é calculado, né, aqui na nossa planilha, né, fazendo o uso da fórmula. Ó. Então, ó, observa, ó, é x1 menos f de x1 sobre a derivada. Né? Vou botar aqui, ó, o texto lá para cima, para a gente enxergar. Então, o x2 aqui no Excel vai funcionar assim, né? Igual a célula que contém o x1 menos essa divisão. Aí tu só pressiona Enter. Dá 0,84, 32, etc. Né? Ok? Então, a nova raiz, a nova aproximação é x2 igual a 0,8432. Por isso que é importante a gente botar o índice aqui, ó. Então saímos do x1, que é o 0,5, do x2, que é o 0,84. A partir daqui, né, o cálculo é feito de modo automático. Ó. Aí eu vou lá e arrasto, né, pressiono aqui marca a célula que contém a f de x1, pressiono o mouse com o botão espaço aqui, pressionando aquele cantinho inferior direito ali, ó. Né? Deu menos 1,19. Tá? Vamos ver se vai funcionar. Né? A derivada deu 4,64 e a divisão deu menos 0,26. Tá? Ó, vejo que vai escapar aqui, ó. Está escapando, né? Porque a raiz, vejam que a raiz que eu estou querendo calcular está aqui, ó, entre 0 e 1. Né? Vejo que ela está escapando. Vamos ver se vai funcionar. Tá? Vamos lá, então vou continuar. Deu 1,1. Vamos calcular de novo. A função no 1,1 deu menos 2,3. A derivada deu 8,6. Ó, vamos ver o que vai acontecer aqui. Qual é a próxima aproximação? 1,38. Então, esse significa, né, pessoal, que essa semente que eu utilizei aí parece que não está gerando uma sequência convergente para a raiz que eu estou querendo calcular. Ó. Essa raiz aqui, que é em torno de 0,6, né, não está funcionando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá na planilha. Ó,
Eu vou lá na planilha e modifico o valor da semente, tá? Eu vou botar 0,6 e pressionar Enter, olha só. Também não está funcionando. Vamos botar 0,7. Não está funcionando, né? Ou tem alguma coisa errada. Vamos ver se tem alguma coisa errada aqui. A função... Cadê a função? Vamos conferir aqui. A função é x menos n menos x ao quadrado. A derivada é 1 mais 2x vezes n menos x ao quadrado. Então tá certo. Xk menos a f xk pela derivada. Vamos ver. Vamos ir testando aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos testar aqui 0,8. Também não está funcionando. Então isso acontece, né? Então, a gente testar diferentes sementes, né? E aparentemente não conseguir gerar uma sequência convergente para a raiz que a gente está procurando. Vamos botar aqui 0,5, a gente viu que não está funcionando, 0,6 não está funcionando, 0,7 não está funcionando. Interessante esse exemplo, né? Vamos ver como é que eu fiz o cálculo lá no meu texto lá que eu tenho resolvido. Mas aqui então tem alguma coisa errada. Por que então eu fiz alguma coisa errada no cálculo? Menos 0,27, 1,77. Então, para aí. Então, vou botar aqui o 0,5. Menos 0,27 e 1,77. Tem alguma coisa errada aqui, pessoal. X. Mas a função quanto é que é? Então é x menos a exponencial e menos x ao quadrado. A derivada. Vamos ver. Vocês conseguiram estes resultados aqui Alguém fez aí na planilha? Fazendo a calculadora aqui, talvez eu tenha digitado alguma coisa errada. 0,5 menos exponencial de menos 0,5 elevado ao quadrado. Não, mas é menos... Isso é... Parece que ele não pegou esse... Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Vou botar um parênteses aqui, ó. Eu acho que ele está fazendo confusão aqui. Agora sim. Espera aí. Eu não sei porque aqui, ó, sem o parênteses aqui, ele está botando um valor diferente, tá? Então tem que botar ESP, parênteses, menos, parênteses, E5 ao quadrado, depois fecha o parênteses. Aí vai dar certo. E aqui é a mesma coisa. Tem que botar 2 parênteses ali. Aí vai dar certinho. Aí bota aqui, ó.
Aí arrasta aqui. Arrasta aqui. E arrasta aqui. Aí funciona. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo com o uso do Excel aqui, né? Vocês vejam, então, que, olha só, para funcionar, ó, o x ao quadrado lá da exponencial, ele tem que estar dentro de um parênteses, tá? Senão não vai funcionar. Então, vocês vejam aqui, ó, calculando a partir dos 0,5, né? Então, nós vamos ter duas, três, são 4 aproximações, né? Na verdade, são 3 aplicações da fórmula, né? E já na aproximação x4, o resultado, com 12 casas decimais na imagem, já é igual a zero. Então, esse valor aqui é um valor bastante próximo da raiz, né, que é 0,65, certo? Então, como é que a gente vai documentar isso, né, pessoal? A gente vai pegar esses valores aqui, ó. Vai pegar esses valores para documentar esses resultados. Então, nós vamos ter o x2 sendo o 0,656735 24 86 71. Então aqui é uma segunda aproximação da raiz. Depois o x3 vai ser 0,65 29 19 36 02 48. Finalmente, o x4, a gente registrar aqui, ser 0,65 29 18. Ó, vai ter uma diferença lá na sexta casa decimal, né? 64 04 19. Então, como a função no ponto x4 é igual a zero, já não vai ter mais diferença do x4 para o x5. Se vocês calcularem aqui, né, os valores, ó, vocês vão ver que o x5 vai dar a mesma coisa, porque, né, ó, como esse valor aqui é zero, né, não acrescenta nada ali no cálculo da nova aproximação. Tá? Então, para todos os efeitos, né, vejam que, claro que aqui eu tenho esse detalhe de botar o parênteses, tá? Mas então realmente o método funciona, né? O que a minha suspeita de que não estava funcionando é que na verdade a fórmula precisava ser reescrita ali para que o resultado fosse correto aqui no Excel. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Muito bem. A conclusão. Ok, obrigado. Então a conclusão é que a raiz é, vamos escrever assim, usar uma notação aqui que é aquele aproximadamente igual, ó. Então é o que é o x4 aqui, que eu vou copiar aqui para não ter que digitar tudo isso aqui.
bem tranquilo, né, de calcular essa solução desse problema. Então, um outro exercício que é interessante, né, é um exercício também que é uma aplicação, né, o cálculo da raiz quadrada de um número A positivo, né? Então, a solução pelo método de Newton, né? É considerar o seguinte: a função que nós vamos considerar é a função x ao quadrado menos a, né? Certo? Porque daí quando eu igualar isso aqui a zero, né? Uma das raízes vai ser o raiz de quadrada de a outra é a raiz quadrada, a menos raiz quadrada de a, né? Então a derivada dessa função, é 2x. Puxa vida, esse Word tem umas coisas aqui. X, tá? Então, a forma iterativa que a gente utiliza, né, para expressar aqui a solução dessa equação é xk mais 1 igual. Então, nós vamos usar a forma iterativa do método de Newton, né, para calcular a raiz quadrada de um número real positivo qualquer, né? Então, vai ficar nessa divisão aqui, ó, a função que é o x, o x elevado ao quadrado menos o a dividido pelo 2 vezes o xk, que é a derivada calculada no ponto xk. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu posso até simplificar essas expressões aqui, ó, né, agrupando tudo no mesmo denominador, tá? Então, o denominador é 2 vezes o xk, né? Certo? Então, nós vamos, ó, pega aqui 2xk vezes xk vai dar 2xk ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes o xk elevado ao quadrado menos o que está dentro aqui desse numerador, né? Só copiar aqui. Fechou o parênteses. Então, vejam que se eu desenvolvo isso aqui, eu vou ter uma fração em que o denominador permanece o mesmo, que é 2 vezes o x índice k, mas eu posso simplificar o numerador, né? Vai ficar 2xk menos xk ao quadrado, fica xk ao quadrado. Então vai ficar xk elevado ao quadrado mais a, né? Que menos com menos dá mais. Então, se a gente aplicar a fórmula, é isso aqui que eu tenho que calcular, o xk ao quadrado mais a dividido por xk. Tá? Então, essa é a fórmula iterativa. Eu vou escrever aqui só, vou eliminar o que é cálculo intermediário aqui. Ó. Essa é a fórmula. Então, vamos calcular então a raiz quadrada de 3. Pelo método de Newton. Então é o seguinte, né, pessoal? A raiz quadrada de 3, todo mundo tem uma ideia, né, de que é em torno de 1,7, né? Então eu posso chutar, né, uma aproximação da raiz como sendo 1,7, tá? Por quê? Porque a gente sabe que se vocês pegarem a calculadora, né, vocês vão ver que 1,7 ao quadrado é quase 3, né? Certo?
É por isso que a gente pode usar esta aproximação inicial aqui. Certo? Isso é uma aproximação inicial da raiz quadrada de 3. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa planilha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para cá essa fórmula, passar mais para cima aqui, ó. Vamos pegar a nossa planilha e nós vamos implementar essa fórmula aqui na planilha. Então, vou fazer o seguinte. Aqui a gente pode abrir uma segunda planilha, eu acho, né? Ó. Vamos abrir uma outra aqui. Vamos botar assim, ó. Fazer Bom, depois a gente ajeita aqui. Então fica o K, o XK, né? E a fórmula, neste caso aqui, ela fica simplificada, tá? Então, eu já vou botar o XK mais 1 aqui. Ó, 1, vou botar aqui 1, 2, 3 e 4, e vamos fazer até 5 aqui. Então, a nossa aproximação inicial é 1,7, tá? Então, aqui o A vale 3, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar o A aqui, ó. O A igual a 3. Então, aqui na fórmula, aqui é 3, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou botar a fórmula aqui, ó, igual, né? A gente vai pegar a aproximação representada pelo xk e elevar ao quadrado. Então, a gente vai pegar a célula anterior e eleva ao quadrado, mais o valor do A, que é esse valor aqui, né? A gente vai botar um parênteses aqui, ó, e vai dividir por 2 vezes o valor da aproximação inicial. Aí fechou o parênteses. Ó. Tá? Então agora a gente vai ajeitar aqui. Ó. Agora a gente vai pegar simplesmente e copiar aqui, né? A gente pega esse valor. Ó. Esse valor aqui é igual a esse. Tá? E agora a gente arrasta aqui, ó. Não. Não mesmo. Não. Como é que a gente fez aqui? E tem que fazer isso. Sim. Não vai dar certo. Aí não vai dar certo. Então vamos fazer da forma usual. Seguinte, f de xk, f' de xk, e a divisão, f de xk dividido por f' de xk. Então aqui, f de xk é xk ao quadrado, este aqui ao quadrado menos 3, né? Derivado é 2 vezes o valor do xk, 3,4. E aqui tu vai dividir, ó, igual, função dividido pela derivada, tá ali. E aqui, vou ajeitar aqui, ó. Nós vamos arrastar esse cara. Esse cara aqui, como é que ele vai ser calculado? Esse cara aqui não é calculado direitinho, né? Então é o anterior menos aquela divisão lá. Ó. Aí nós começamos a arrastar aqui, ó. Essa função, no 1,7323 já dá 0,001. Né? Calcula a derivada, calcula a divisão e a nova aproximação, né? Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar aqui, ó, essa parte com 12 casas.
É um número com 12 casas. Então, a função calculada do ponto x3 vai dar, são 9 vezes 10 a menos 8 aqui, né? A derivada vai dar em torno de 3,46. Esse quociente aqui vai dar um número muito pequenininho. O x4 vai ser praticamente igual ao x3. Tem uma diferença lá nas oitava ou nona casa decimal. Vamos calcular a função aqui. Ó, dá praticamente zero, né? E aqui o quociente, então, o x5 já vai repetir o x4. Então, observa, ó, olha o esforço, né? Com esse processo aqui, a gente calcula a raiz quadrada de 3, né? Que é 1,732,050,807,56,9. Se vocês pegarem na calculadora, né? Eu tenho uma calculadora aqui, ó. Na calculadora é 1,732,050,807,57, tá? Então é praticamente igual ao valor obtido aqui pelo metro de Newton, né? Fazendo essas 3 aproximações. Eu posso descartar isso aqui porque ela não representa nenhum acréscimo, né? Então, aplicando 3 vezes a fórmula, eu consigo achar uma aproximação da raiz quadrada de 3, né? Com aproximadamente 11 algarismos corretos, né? Então, depois eu vou ver se eu consigo copiar esses valores aqui, né? Então, nós teremos, registrar aqui para a gente ter aqui os valores x2, né? x2. Professor. Oi? O A ali sempre é constante, sempre vai ser 3? Não, eu só estou exemplificando, né? Se tu quiser calcular a raiz quadrada de qualquer outro número, aí tu só coloca o A ali. Se quiser calcular a raiz quadrada de 11, digamos, tu vai botar o 11 aqui no lugar do A. Ah, tá, entendi. Eu fiz a dedução aqui, ó, para um A qualquer, certo? Então, qualquer A positivo que tu queira calcular a raiz, tu vai inserir aqui a fórmula e vai repetindo, tá? Então, ali, ó, o x2 vai ser 1,73235, 73235, 294, 1176, x3 vai ser quanto? 1,732050, 2050, é 2050? Não, 23, 732, 050, 833, 833, 916, né? E o x4, x3. Ah, conseguiram realizar aí no Excel aí, pessoal? Deu certo? Zero 50, 807 aqui. Conclusão. A raiz quadrada de 3, que a gente está calculando aqui. Mas como ele perguntou ali, né, poderia ser a raiz quadrada de qualquer número real positivo, tá? Basta substituir ali o valor do A, né, nessa fórmula, ou então aqui no Excel, né, só tu vai aqui, tu vai
Em vez de ser x ao quadrado menos 3, vai ser x ao quadrado menos 11, por exemplo, aí tu vai ter a raiz quadrada de 11. Então é só fazer aqui a modificação de acordo com a raiz do ponto que tu tem interesse em calcular, né? Então esse é um método bastante rápido para calcular a raiz quadrada de 3. Né? Então com esses exemplos, né, pessoal, eu concluo aqui que o método de Newton, né, dentre esses métodos iterativos, ele é um método bastante competitivo, né, e que eu considero assim para essas equações que surgem, que aí cada um de vocês, né, faz disciplinas diferentes, vocês estão talvez de cursos diferentes, enfim, e às vezes tem interesses diferentes também, né, então vocês vão eventualmente encontrar, né, raízes, equações, melhor dizendo, diferentes, né, equações que vão precisar de métodos numéricos, né? Então a minha sugestão é sempre isso, né? As etapas. Primeiro, a gente fazer o gráfico da função, né, para identificar as raízes. Bom, e como é que se identificar no gráfico? Através da identificação e localização dos intervalos dos pontos de intersecção da curva com o eixo horizontal. Em todo ponto onde a curva corta o eixo horizontal, a função tem uma raiz, né? A outra alternativa, a outra opção é fazer tabela de pontos, né? Se a função é contínua e tu localizou um intervalo onde a função trocou de sinal, naquele intervalo existe uma raiz, né? Bom, aí localizou a raiz, tu vai buscar, né, gerar as aproximações sucessivas, escolhe a semente ali que é utilizada no início, né, para definir a aproximação inicial da raiz, e aí implementa a fórmula de Newton-Raphson, calcula a derivada e substitui na fórmula e manda a planilha executar os cálculos, tá? Isso vai gerar aquela sequência naquela coluna do XK, né? E tu vais observar sempre, né, que sempre, quer dizer, quando funcionar, né, a gente viu ali um exemplo em que não estava funcionando porque era uma questão ali da sintaxe, né? Então nessa coluna aqui, ó, voltando ali para o exemplo anterior, né? Ó, nessa coluna que representa as imagens, certo? Os valores vão tender a zero, ó. Então significa que realmente o ponto que a gente está calculando é uma raiz, né? Porque por definição o que é a raiz? É o ponto onde a função vale zero. Então aqui está convergindo para zero. E aqui também, ó, no caso a raiz quadrada de 3, ó, vocês vejam que, né, a função que é x ao quadrado menos 3 está tendendo a zero. Então o valor de x é a raiz quadrada de 3. Certo? Então por isso que é importante organizar, né, a planilha de modo que tu observe a convergência. Então aqui tu observa nessa coluna que as aproximações elas tendem a ficar cada vez mais próximas. É isso, como é que é observado? Com a repetição, né, dos algarismos, ó. Certo? Ó. 1,7, depois 1,732,35, depois 1,732,050, 1,732,050,87. Então até aqui assim, ó, até esse 8 aqui é uma repetição, né? Então isso é que a gente observa, que a gente chama de convergência, né, pessoal? Os valores vão se aproximando, eles estão ficando cada vez mais próximos um do outro. A diferença aqui, né, do x3 para o x4 é aqui, ó, na sétima casa decimal, né? Oitava casa decimal, a diferença, né? Então a diferença ocorre de ordem 10 a menos 8, né? Então isso, para os problemas comuns que a gente enfrenta no dia a dia, né, uma diferença na oitava casa decimal é uma diferença que a gente pode considerar praticamente insignificante, né? Certo? Então é assim que vocês devem analisar, né, essas aproximações geradas pelo método de Newton-Raphson, para poder fazer a análise se realmente aquela sequência que vocês estão trabalhando é a sequência que vocês estão procurando, né? Certo? Na coluna do X, os valores tem um número cada vez maior de dígitos que se repetem, e na coluna da F de X, os valores tendem a se aproximar de zero. Ok?
Então, eu acho que era isso, né, que eu tinha a dizer aí sobre os métodos de resolução de equações, tá? Então, eu destaquei o método Newton-Raphson porque realmente é o método mais competitivo e resolve satisfatoriamente com um esforço relativamente pequeno, né? Mas observou, aquele exemplo ali foi ilustrativo, né? Então eu me dei conta, por que eu me dei conta que não estava funcionando? Porque os valores estavam se afastando do intervalo 0,1. Né? Isso não é uma característica do método Newton-Raphson. Tá? Então, ao me dar conta que aquela sequência não estava convergindo para a raiz, né, eu fui lá na planilha e fiz a correção ali, né? No exemplo 1, ó. Aqui no exemplo 1, né, ó, tem que botar esse parênteses adicional aqui, ó. Quer ver? Eu vou tirar o parênteses, ó. Tá certo, quer ver? Ele vai modificar, em vez de ser menos 0,27, vai dar um outro valor ali, ó, menos 0,78. Né? Então, quando tu vem aqui, tu tem que botar esse parênteses. Aí vai dar certo, ó. Isso também aqui na derivada. E outro parênteses ali. Tá? Então, tem que cuidar disso, né? Isso é uma característica de qualquer programa de computador que a gente utiliza para fazer cálculos matemáticos, né? Eu digo sempre, a gente tem que fazer a tradução, né, da anotação daquela da sala de aula, que digamos eu utilizo na anotação aqui da sala de aula, que eu chamo, é essa anotação aqui, ó. É como eu escrevo na nossa anotação usual, né? Só que essa anotação usual, ela precisa ser adaptada, né, no caso da planilha, para que funcione. Em algumas calculadoras não precisaria daquele parênteses adicional ali, tá? Mas no Excel precisa. Tá bom? Então, cuide disso aí. Tá? Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui hoje. Vou encerrar. Então, na terça-feira, na quinta-feira dessa semana, eu vou apresentar para vocês, então, a primeira aula sobre, deixa eu olhar no plano de ensino aqui, eu acho que é resolução de equações, de sistemas de equações. Vamos olhar aqui. Bom, hoje é dia 15, já devia ter começado os sistemas lineares, né? Então a gente vai começar sistemas lineares aí na quinta-feira, tá? Eu vou deixar esse trabalho 2 aí para terça-feira que vem, tá? A ideia é mais tranquilo para mim, para eu conseguir fazer o planejamento, então o trabalho 2 fica para terça-feira. Ok? Uma boa noite para vocês. Perfeito, professor. Valeu. Perfeito, Falou. boa noite, obrigado. Falou, boa noite.